Endrick é o assunto do vídeo de hoje, importantíssimo na classificação do Real Madrid para a final da Copa do Rei. Na semifinal, marcou na ida, marcou na volta, teve o nome gritado pelo torcedor, e à medida em que o tempo vai passando, ele vai encontrando o seu espaço no elenco do Real Madrid, aproveitando a minutagem que tem. Agora, para a seleção brasileira não serve, pelo menos na cabeça do agora ex-treinador. Não, para nós, muito bom, hein? Maravilhoso, ó, show! Para nós não serve. Difícil, né? Ah, não tem jogador, não temos jogador, né? Ah, a seleção brasileira não tem jogador, nosso problema é que não tem jogador. Eu não acredito nisso não, gente. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 340 mil inscritos por aqui. Deixo com vocês o QR Code da AG. Hoje é noite de Libertadores, mais brasileiros em campo hoje na Libertadores da América. Então você tem a estreia do São Paulo fora de casa, a estreia do Botafogo fora de casa, a estreia do Fortaleza ontem foi nada legal. O time foi atropelado, cara. Atropelado. Bom time é o Racing, viu? Bom time. QR Code na tela, aponte a câmera, faça sua fezinha, é a casa do pagamento antecipado, então aproveita, é uma plataforma autorizada a operar no Brasil, traz mais segurança para todo mundo, é para quem tem 18 anos ou mais e vai jogar com responsabilidade, tá bom? QR Code na tela, vem pra AG. Muito bem, e o seu Endrick, ontem, quando o Real Madrid perdia o jogo por 1-0, aos 30 minutos, empatou numa bola enfiada pelo Vinícius Júnior, empatou o jogo e voltou a marcar na semifinal da Copa do Rei, porque no jogo de ida contra essa mesma Real Sociedad, o Endrick fez o gol da vitória. O gol que deu ao Real Madrid a vantagem para o jogo de ontem foi marcado pelo Endrick, aos 19 minutos do primeiro tempo, lá na casa da Real Sociedad, lá em San Sebastián. O Endrick tem 5 gols na Copa do Rei. O Endrick está brigando pela artilharia da competição. Briga para ser o artilheiro da Copa do Rei. Bom, para a seleção brasileira não servia, porque você tinha ali o argumento de que o Endrick não é titular, o Endrick joga pouco, o Endrick precisa de minutagem e etc. Eu entendo quem defende esse ponto, porque de fato seleção é uma coisa importante, né? Momento, sequência, ritmo, o cara tá jogando. Mas acho que a situação do Endrick, ela é uma situação muito particular. Existem as regras e existem as exceções que confirmam tais regras. O Endrick é um garoto de 18 anos, com um poder de decisão, com uma personalidade, um poder de decisão que eu acho que são acima da média para quem tem a idade que o Endrick tem e o tempo de carreira que o Endrick tem. O Endrick já se provou em campo nesse pouco tempo. Ninguém está dizendo que o Endrick é o novo Ronaldo Fenômeno, até porque eu nem acho que o Endrick é um 9 de fato. Eu acho que o Endrick, em algum momento na carreira, vai se encontrar mais como um segundo atacante, mas ele pode fazer essa função pelo centro do ataque. E ele já se provou, ninguém está dizendo que ele está pronto, que ele já está consagrado, que ele não precisa provar nada a ninguém mais. Não é isso. Mas no pouco tempo de carreira que tem, o Endrick já foi decisivo numa conquista de campeonato brasileiro pelo Palmeiras, por exemplo, em 2023. Isso não é pouco. O Endrick já fez gols muito importantes e não foi em jogo qualquer. Ah, era amistoso, Jorge. Pois é, mas ele faz gol dentro de Wembley contra a Inglaterra, dentro do Bernabéu contra a Espanha, nos primeiros jogos de uma nova comissão técnica que chegava na seleção brasileira. Eram os primeiros jogos do técnico Dorival Júnior comandando a seleção brasileira, e o Endrick entregou o que era possível entregar. O que coube ao Endrick, o Endrick entregou com a camisa da seleção brasileira. Nos minutos que teve, o Endrick foi lá e correspondeu. Aí tem um amistoso de preparação da seleção brasileira para a Copa América contra o México. O jogo tá amarrado, o jogo tá difícil e tal. O Endrick vai lá, entra e faz o gol da vitória do Brasil. O Brasil jogou com reservas esse jogo, é verdade, né? Foi um jogo com o México com os reservas e depois o jogo com os Estados Unidos com o time titular. Mas quem entra para salvar a pele do Dorival, porque se você empata um amistoso de preparação, mesmo tendo jogado com o time reserva a maior parte do tempo, você sabe como é a encheção de saco, você sabe como é que é o ambiente da seleção brasileira. 50 do segundo tempo, gol da vitória, gol do Endrick. Apesar desse histórico, o técnico da seleção brasileira
não dava os minutos que o Endrick necessitava da seleção brasileira e que a seleção brasileira necessitava. Pior, o ex-técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior, não cumpriu com uma promessa que fez antes do início da Copa América. Porque ao ser cobrado sobre o aproveitamento do Endrick, titularidade, minutos e tal, ele disse: o Endrick vai ter mais minutos gradativamente. Não foi isso? Não foi essa a promessa do Dorival? Pois é, na Copa América foi o contrário. O discurso foi um, a prática foi outra. Porque ao invés de crescer na sua minutagem, a minutagem do Endrick foi diminuindo jogo a jogo dentro da Copa América. E aí, quando o bicho pegou contra o Uruguai, no mata-mata, Endrick vai lá e resolve para nós. Numa seleção que tinha muitas dificuldades para criar, para fazer essa bola chegar no ataque. Jogou pior a maior parte dos jogos da Copa América, né? Essa história de Copa América vocês lembram muito bem, né? Com certeza vocês acompanharam muito bem o que foi a sofrível Copa América do Brasil. Pra você ter uma ideia da pouca minutagem do Endrick, como ele foi jogando menos minutos. Contra a Costa Rica, ele jogou 19. Contra o Paraguai, ele jogou 11 minutos. Contra a Colômbia, ele jogou 4. Esse foi o crescimento prometido e cumprido pelo ex-técnico da seleção brasileira na última Copa América. Não, ele vai ter mais minutos. Foi tendo menos. Acho que foi um dos grandes erros do Dorival Júnior nessa passagem pela seleção. Um dos grandes equívocos. Primeiro pela juventude do Endrick. Mas pode ter acontecido algum problema interno, algum problema de relacionamento, de postura do Endrick no dia a dia, isso a gente não sabe. Mas eu acho que é meio natural e me surpreendeu um pouco essa dificuldade do Dorival de trabalhar com o Endrick, porque o Dorival, ao longo da sua carreira, trabalhou muito com jovens e muito bem, e lidou muito bem com jovens. Teve problemas também, teve aquele atrito com o Neymar no Santos, naquele episódio do Estamos Criando um Monstro, do René Simões, como vocês vão lembrar. Mas, de qualquer maneira, o Dorival já treinou muito jogador com a idade do Endrick na carreira, mais jovens que o Endrick. Eu acho que não seria problema para o Dorival se houvesse se tiver havido algum erro de postura do Endrick, eu acho que não seria nenhum bicho de 7 cabeças com a experiência do Dorival resolver uma questão como essa. E outra, nós tínhamos uma situação de unanimidade no ataque da seleção brasileira. Estava resolvido o ataque da seleção brasileira? Porque é tipo assim, não precisa, né? Porque tá tudo encaixadinho, já temos o nosso centroavante. Não temos. O Brasil foi, durante parte do ano passado, boa parte do ano passado, com um trio sem centroavante, sem 9. O Rodrigo muitas vezes tendo que fazer esse papel. Você tinha um trio com Vinícius, com Rafinha, com Rodrigo. Na Copa América foi assim. E no restante do ano, você também não teve esse 9 incontestável. Seria o Pedro. O Pedro machuca. O Igor Jesus foi titular nos últimos 4 jogos. Fez gol, inclusive. Mas o torcedor da seleção olhava para o Igor Jesus e falava: esse cara não vai ser nosso centroavante na Copa do Mundo. Eu ainda acho que o Igor Jesus pode estar no elenco, tá? Para a Copa do Mundo do ano que vem. Não para ser titular. Mas é uma concorrência difícil. Não acho que seria nenhum absurdo. Ou pelo menos numa pré-lista, né? Aí você teve João Pedro, que estreou agora na última data FIFA. Aí você teve Matheus Cunha. Olha quanta gente passou por ali, não se firmou. Quantas formações diferentes de ataque tentou o Dorival. Formações e escolhas e nomes. E o Endrick estava ali, cara, pedindo passagem, com o histórico de já ter decidido, podendo ajudar. Acho que o momento da seleção é muito delicado. Eu não imagino que o Endrick resolvesse o jogo contra a Argentina. Sinceramente, não imagino. Acho que ali o Brasil, pela sua estrutura que estava ruindo, coletiva, defensiva, psicológica, Brasil não teria tática, Brasil não teria condições de competir com a Argentina, mesmo se o Endrick estivesse em campo. Mas o que eu não consigo entender é como abrir mão, e eu estou dizendo de novo, não acho que ele é o titular absoluto, não acho que ele é a solução de todos os problemas, mas como abrir mão de um cara que no Real Madrid não é titular, é reserva do Mbappé, o que é absolutamente normal, chegou não tem
Um ano ainda, tem só 18 anos de idade, mas tem uma média de 1 gol a cada 80 minutos. Como é que você vai abrir mão de um cara desse? 1 gol a cada 80 minutos. Na primeira temporada do Real Madrid, com todo esse contexto aí. Então, eu acho que abrir mão, desistir do Endrick, como o Dorival desistiu cedo demais, foi um dos erros que minaram o trabalho do Dorival. E que geraram no Endrick uma perda de confiança. O Endrick, naquela entrevista pro Romário, ele disse, cara, eu tô com medo de ficar fora da Copa. Meu pai conversou comigo, contou como é que foi a sua história do corte e tal. Eu tenho medo que isso aconteça. Porque enquanto o Endrick estava trabalhando lá, fazendo o que é possível fazer no Real Madrid, o técnico da seleção brasileira estava ali torcendo o nariz. E repito, não é só o que eu acho que foi um grande erro do Dorival, porque eu entendo que foi um erro, não é só pelo Endrick em si, mas é pela realidade do ataque da seleção brasileira. Tem alguém na seleção brasileira fazendo 1 gol por jogo, artilheiro das eliminatórias? Tem esse cara? Tem dono a posição? Não tem. Aliás, algumas posições na seleção brasileira hoje não tem dono. O meio-campo não tem. Meio-campo não tem. Cada jogo é um meio-campo. Cada data FIFA é um meio-campo. As duas laterais não tem. Não tem dono. O camisa 9 também. Não se sabe quem será, quem é, quem vai ser e quem será. Não se sabe. Quem foi, porque rodou tanta gente. Quem é hoje você também não sabe, quem vai ser menos ainda. Pô, nesse cenário de indefinição, não cabe um jogador como o Endrick? Tem gente que não gosta do Endrick. Tem gente que acha que o que a gente faz aqui é puxação de saco e babação de ovo. É uma pena, mas eu não falo para essas pessoas, né? Eu não falo para esse nível rasteiro de compreensão daquilo que é dito e de análise. Eu não tenho tempo, nem paciência para desenhar aquilo que eu penso. Quer achar isso, quer, problema seu e vida que segue. Tô pouco me importando para quem pensa desse jeito, para quem tem um raciocínio tão limitado. Eu prefiro dizer o seguinte, o meu papel é analisar. Meu papel, quando falo de seleção brasileira, é ver os nomes disponíveis e entender o que esses nomes podem entregar, se eles são suficientes ou não. E eu acho que são. Não sei se para um hexacampeonato, porque temos uma distância grande para percorrer e tentar alcançar as seleções que hoje estão no topo. Porque as seleções que são medianas, são de segunda prateleira, hoje encurtaram a distância e conseguem competir com o Brasil. Porque o Brasil ficou parado, porque o Brasil teve trabalhos ruins, porque o Brasil tem uma condução da CBF muito ruim das mãos do Edinaldo, que já jogou 2 anos fora de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Então não acho que é um passe de mágica. Traz o Ancelotti, traz o Guardiola, traz o Jorge Jesus, traz quem for, convoca os caras e está resolvido. Não é assim. Precisamos de um treinador europeu, mas não podemos achar que, por ser europeu, ele vai fazer milagre em 1 ano. Já é importante medir bem, equalizar bem as expectativas com esse técnico estrangeiro que está chegando e parece que é o Jorge Jesus. Porque você sabe como é. Perde um jogo ou cai na Copa do Mundo numa 8ª ou numa 1/4 de final, que eu acho que é o caminho do Brasil. É parar numa 8ª ou numa 1/4 de final de Copa. Tá vendo? Pra que trouxe técnico europeu? Esse é o europeu que vocês queriam? Vocês sabem como funcionam as coisas aqui. Vai acontecer. O discurso vem. E vem da imprensa também, de parte da imprensa também. Faz parte. Mas eu acredito em processos. Eu acho que trazer um técnico europeu é o primeiro de muitos passos que o Brasil precisa dar no sentido do caminho de uma reconstrução. Agora, material para isso a gente tem. Tem o Endrick, que é um jovem com muito futuro, com potencial, com personalidade, com capacidade de decidir. Tem o Vinícius Júnior. Olha o que o Vinícius faz ontem, amigo. Vinícius ontem botou a bola embaixo do braço, deu 2 arrancadas, o Real Madrid foi lá, virou o jogo, estava levando a vaga, aí a Real Sociedade empatou, o Rodrigo deu assistência. Pô, você tem Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior, o Endrick. Não é possível que não tenha qualidade, que não tenha material, que não seja possível fazer mais. É possível fazer mais. Agora, é preciso aproveitar as oportunidades que você tem. E eu acho que o Endrick, para a seleção brasileira, precisa ser enxergado como uma oportunidade. Pô, é um talento aqui. Ele pode nos ajudar muito. Ele precisa estar inserido no ambiente da seleção brasileira. Porque, vamos lá,
A crítica que se fazia a convocações do Igor Jesus no ano passado. Pô, o Igor Jesus, esse cara não vai ter vida longa na seleção. Ele tá vindo agora porque o Botafogo tá voando aí, tá pegando hype aí e tal, junto com o Luiz Henrique. Pô, mas esse cara não vai estar no longo prazo na seleção. Ok, era uma projeção que muitos faziam e eu entendo, né? Não acho absurda, por questões de qualidade técnica, de concorrência da posição, de mercado, uma série de coisas. Agora, o Endrick as pessoas podem enxergar como uma realidade na seleção, não? Eu acho que é diferente, né? Eu acho que a visão sobre o Endrick é de um cara que, pô, esse cara vai estar aí muito tempo na seleção, o cara tá no Real Madrid, pô. O cara vai se desenvolver, o cara vai amadurecer, né? Como o Vinícius Júnior amadureceu no Real Madrid, desenvolveu fundamentos no Real Madrid, fundamentos que eram deficientes quando ele saiu do Brasil. Como o Rodrigo assombrosamente também se desenvolveu, amadureceu no Real Madrid. É um processo natural pelo qual o Endrick vai passar. E ele passando bem por esse processo, é evidente que ele vai ser um jogador de seleção brasileira. E se você tem essa projeção futura para o Endrick, e hoje o teu setor tem mais lacuna do que preenchimento, tem mais interrogação do que certeza, como é que você vai abrir mão do Endrick? Mas o Dorival abriu mão. Infelizmente, o Endrick mostrou, de novo, com a camisa do Real Madrid, numa semifinal de Copa do Rei, o jogador que ele é e que ele pode vir a ser. E não dá para a seleção brasileira abrir mão de um cara como ele. Eu espero que o próximo técnico, não estou dizendo que tem que ser titular em todos os jogos, titular absoluto, jogar os 90 minutos, o Endrick é intocável, não pode mexer no Endrick. Ninguém está dizendo isso, cara. Ninguém está dizendo isso. Agora, eu espero que o próximo técnico da seleção saiba conduzir muito melhor a realidade, a minutagem do Endrick, a presença do Endrick na seleção brasileira do que o antecessor. Porque eu vejo qualidade ali, eu vejo potencial, eu vejo personalidade, eu vejo alguém que pode crescer muito ainda e está no clube certo para isso, que é o Real Madrid. O que você pensa? Acha um exagero tudo isso ou concorda? Deixa nos comentários a sua opinião. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Espero que o seu almoço tenha sido maravilhoso. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!